Esse vídeo vai ser um vídeo que vai dar início a uma série de vídeos aqui no canal, de uma nova playlist que eu estou fazendo, que eu chamei de Jornada do Herói. Isso vai ser muito legal porque a gente vai poder codar junto. Então a Jornada do Herói nada mais é do que vídeos onde a gente vai pegar um assunto, um determinado tema, e nós vamos codar do início ao fim. Eu coloquei lá no meu canal uma pesquisa e vocês votaram para colocar vídeos mais longos aqui no canal. Claro, manter os vídeos curtos que eu já tenho, mas ao mesmo tempo colocar vídeos mais longos para que a gente consiga simplesmente codar, criar algo que a gente possa simplesmente fazer um teste ou até mesmo uma entrevista de emprego. Então tem várias coisas bacanas. Então se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre essa nova série, tu não perde por esperar. Então fica aqui comigo, pega teu café ou tua água, que é o meu caso agora, e bora lá! Fala galera, Henrique Engenhareta por aqui, e para dar início a esse vídeo nada melhor do que a gente falar sobre o nosso querido CRUD, né? O nosso Create, Read, Update and Delete. Então a gente vai criar um CRUD completo aqui. Vocês podem ver que eu já comecei direto aqui com a tela do meu computador para a gente não perder muito tempo, e a gente vai criar um CRUD utilizando o .NET 8, né? E também utilizando Minimal APIs. Então no final dessa aplicação a gente vai poder ver no Swagger como é que está funcionando, a gente vai poder fazer interações no Swagger também para poder utilizar nossa API. Então é um exercício bem bacana aqui que a gente pode simplesmente usar para estudo, a gente pode utilizar muitas vezes também para uma entrevista de emprego, mas o intuito é realmente a gente conseguir codar algo do início ao fim. Então sem mais delongas, pessoal, aqui na tela do meu computador vocês podem ver que eu estou numa pasta qualquer aqui dentro do meu computador, onde essa pasta eu vou utilizar para que a gente consiga criar o nosso projeto ali do zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o CMD, eu tenho aqui um CMD normal, tá? Ele abriu aqui no outro monitor, deixa eu passar para cá. Eu tenho aqui um CMD normal. Se tu tá usando PowerShell ou se tu tem alguma estilização de CMD, também não tem problema nenhum. E aqui, deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui. Perfeito. Aqui a gente vai conseguir dar o início do nosso projeto. Então o que a gente vai criar? A gente vai criar um CRUD básico de pessoas, eu vou usar pessoas como exemplo, tá? Mas tu pode simplesmente utilizar qualquer outro exemplo, tu pode utilizar qualquer outra regra, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu tenho aqui no meu computador a versão 8 aqui do .NET, tá? Então essa versão aqui que eu vou utilizar. Se tu estiver utilizando a versão 7 ou anteriores também não tem problema. Se tu estiver utilizando a versão 9, né? Que é a versão que vai ser lançada agora em novembro, né? Que inclusive já tem o Release Candidate 2, que eu já estou gravando um vídeo aqui para o canal também. Fica à vontade, mas eu vou usar aqui a versão 8, tá? Se tu está aqui .NET Info, tu vai conseguir ver quais são... Opa, .NET Info, tá? Tu vai conseguir ver quais são os SDKs que tu tem instalado aqui. Então tu pode ver que aqui, ó, eu tenho esses dois SDKs aqui instalados, tá? Eu tenho do 2.2 e tenho do 8 que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Então o que a gente vai começar? Deixa eu só limpar aqui esse terminal, deixa eu dar um CLS aqui e vamos começar criando uma aplicação. Então eu vou criar um .NET New. Aqui a gente vai utilizar como exemplo uma API, né? Então a gente pode utilizar aqui o Web API e aqui eu vou utilizar o name da minha aplicação, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente estar traço name e posso colocar o nome que eu quero da minha aplicação. Eu vou colocar aqui como pessoa, ou melhor, como Person CRUD. Eu vou utilizar o inglês aqui como base porque eu gosto bastante de codar em inglês, mas se tu usa o português também não tem nenhum problema. Eu vou tirar o CRUD aqui também porque é uma sigla, então só colocar Person aqui. E uma coisa interessante é, eu posso aqui também utilizar o -O, né, que é o Output, ou seja, eu vou estar indicando para minha aplicação que a saída dela vai ser do tipo pessoa, né? Não do tipo, mas vai ser do nome pessoa, tá? Mas eu vou utilizar dessa maneira aqui, porque essa maneira eu gosto bastante de usar o name, tem uma maneira diferente. Lembrando que eu já tenho um vídeo completo aqui no canal sobre como criar um projeto do zero. Vou deixar ele linkado aqui porque eu explico tudo isso em mais detalhes, tá? E aqui eu vou utilizar também uma outra configuração que é o traço minimal aqui dessa maneira, tá? O que esse traço minimal aqui me diz? Ele me força a usar minimal APIs, né? A gente sabe ali que depois ali do .NET 6, né, a gente teve um grande avanço que foi a minimal APIs, ou seja, uma forma diferente da gente trabalhar não utilizando controllers, tá? Então eu vou utilizar esse exemplo aqui falando sobre Minimal APIs também, que é bem bacana. Então eu vou criar esse projeto aqui. Ó, digitando errado também não funciona, né? Deixa eu só
Deixa eu só botar aqui, que vai ser um .NET New, tá? Vou criar esse projeto aqui. Tomar uma água enquanto isso. E com esse projeto aqui criado, pessoal, eu posso vir aqui simplesmente dentro da pasta aonde eu criei e pode ver que eu já tenho aqui uma pasta person, né? Se eu vier aqui dentro dessa pasta, eu já tenho aqui toda a estrutura básica de uma Web API, tá? Outra coisa que eu vou salientar aqui nesse estilo de vídeo que eu estou fazendo, eu vou tentar não fazer muitos cortes no vídeo, vai ser um vídeo mais assim, à vontade, né? Para que a gente possa estar codando um junto com o outro, tá? Então esse vídeo ele vai ser mais longo, como eu disse, também vai ter menos cortes, né? Do que eu costumo fazer nos vídeos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma instância do Rider, e aqui no Rider eu vou simplesmente abrir aqui o meu CS Proj aqui que ele criou, tá? Como eu já tinha falado para vocês lá no início, eu tenho um vídeo que fala muito sobre a criação, né, de um projeto. Então a gente pode criar um projeto do zero utilizando CMD, utilizando Solution também, tá? Então eu não vou tratar nesse vídeo a questão de como criar uma Solution, né, um .sln, ou como criar uma class library, uma class lib, e depois dar um add reference para essa Solution. Então tem coisas ali que eu já expliquei no vídeo, né, onde a gente cria um projeto do zero, então eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo caso tenha alguma dúvida, tá? Mas a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente já tem aquele mesmo processo, né? A gente já tem aquele mesmo formato de arquivo. Opa, deu pau aqui. A gente tem esse formato aqui, onde tem as pastas e tudo. Outra coisa importante é, eu não vou me atentar em criar arquitetura, sabe? Eu vou me atentar mais na parte funcional. Logicamente, se tu já tem um conhecimento a mais sobre .NET, tu fica à vontade para tu poder mudar a arquitetura ou até mesmo para tu fazer algumas coisas diferentes, tá? Mas o que a gente tem aqui? A gente já tem uma API no próprio .NET, onde aqui ele dá como exemplo esse Weather Forecast aqui, tá? Então se eu vier aqui, eu já vejo que eu tenho um map-get, e isso aqui, gente, é uma minimal API, porque ao invés de eu ter uma controller que vai controlar isso, eu já tenho dentro da minha program.cs aqui, eu já tenho um map-get. De forma que se eu vier aqui e rodar minha aplicação, né? Aqui eu cliquei para fazer o debug, mas eu vou rodar minha aplicação, vocês vão ver que vai abrir o Swagger, tá? Deixa eu só pegar aqui no outro monitor, deixa eu trazer para cá, ó. Então aqui eu já tenho meu Swagger da minha API rodando, e aqui logicamente eu tenho somente o método get, onde esse get aqui eu posso vir aqui e dar um try it out, e simplesmente aqui ele vai me retornar, né? Ele já me retornou aqui um 200, que é ok, tudo certo, conteúdo encontrado, e aqui daí eu tenho um JSON com todo o conteúdo, tá? Então basicamente o que a gente vai fazer é um CRUD aqui para mostrar aqui no Swagger de pessoa, tá? Então vamos voltar aqui no Rider. Deixa eu parar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou simplesmente tirar esse meu map-get aqui, tá? Vou tirar esses caras aqui, tá? Vou tirar aqui também esse meu summary, que eu não estou utilizando. E vou tirar aqui também esse meu weather forecast aqui, que eu também não estou utilizando. Vou deixar aquele o mais limpo possível, tá? Só botar aqui no app run. E aqui daí a gente já consegue fazer algumas coisas. Então aqui o que eu posso fazer, né? Só para a gente ver um pouquinho também, porque a gente tem vários métodos aqui, vários verbos, né? Como por exemplo o app.mapget, assim como a gente tem também os outros verbos, né? app.mapput, né? Ou post, a gente tem todos os verbos aqui, patch, post, put, a gente tem delete. Então, para usar uma minimal API, a gente basta setar, né, esse map-get, que ele já vem por padrão, mas aqui eu tenho dois parâmetros que eu vou colocar. O primeiro parâmetro aqui é a rota, então eu vou colocar person, que daí ele ficaria, né, quando for lá para o browser, ele ficaria /person, tá? Ele ficaria dessa maneira. Essa é a URL aqui que ele passa, tá? E o segundo parâmetro aqui nada mais é do que um handler, tá? Esse handler aqui é como que ele vai simplesmente manusear essa minha rota. Então eu posso simplesmente colocar aqui olá pessoa, tá? Em português mesmo. E se eu colocar o mouse aqui em cima do map-get, vocês podem ver que ele vai me dizer aqui, ó, qual que é o tipo, né, que ele espera. Então se eu vier aqui, ele vai me dizer aqui, ó, qual que é o tipo que ele espera, né? Então aqui eu tenho o endpoint, né, a rota, enfim, eu tenho um padrão, eu tenho um handler, então eu posso ter vários outros parâmetros aqui. Se eu vier aqui agora salvar e rodar minha aplicação, vocês vão ver que vai mudar. Vocês vão ver que já vai aparecer ali um olá pessoa. Deixa eu botar para cá de novo, ó. Aqui vocês veem que
já tem um person, já mudou, eu posso vir aqui no try it out, quando eu dou um execute, ele já vai me retornar aqui 200 novamente, olá pessoa. Então é assim que o endpoint na Minimal API funciona, tá? E a gente pode fazer isso para todos os endpoints. Claro que a gente vai mudar isso no decorrer do vídeo, né, da aula, mas basicamente com esses dois parâmetros aqui eu já consigo fazer esse endpoint rodar. Se por um acaso tu quiser, porque normalmente quando a gente abre, né, quando a gente para a aplicação e abre ela de novo, ele sempre abre numa nova tab, né, o Swagger. Aqui não dá para ver porque eu tô com o browser aqui no outro monitor, né, eu tô deixando esse monitor super limpo aqui para que a gente consiga simplesmente visualizar o que é necessário, mas se tu quiser aqui dentro de Properties, Launch Settings.json, existe essa propriedade aqui, ó, chamada de Launch Browser, ou seja, quando ela está true, ele sempre vai abrir uma nova aba. Se isso te incomoda, tu pode vir aqui, pode ver que aqui eu tenho para o HTTP e aqui eu tenho para o HTTPS. Se isso te incomoda, tu pode simplesmente vir aqui e colocar false, que daí ele sempre vai abrir na mesma aba. Eu, particularmente, gosto de sempre ter uma aba nova, né? Até porque quando eu tenho uma aba nova eu consigo comparar o que eu tinha antes, o que eu tenho agora, consigo fazer algum teste também, mas antes funcionava, agora não funciona. Então, para mim, na minha opinião, é melhor, mas fica à vontade, tu pode simplesmente trocar isso. Agora a gente pode começar já a fazer algumas melhorias, tá? Primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte, como eu falei para vocês, deixa eu só minimizar aqui, aqui eu posso ter, por exemplo, o meu map_get, eu posso ter o meu map_post, put, delete, patch, eu posso ter vários aqui. Só que vocês entendem que quando eu tenho uma rota person, mas aqui eu tenho um handler, e esse handler é tipo, o que eu tenho que direcionar, o que eu tenho que fazer dentro desse método, isso pode ficar métodos muito extensos, né? E isso pode poluir aqui dentro do meu program.cs, que basicamente é o arquivo principal, digamos assim, onde eu tenho as configurações da minha aplicação. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir isso, eu gosto de ter um outro lugar onde eu vou cuidar somente dessas rotas. Então aqui, para a gente ser um pouco mais pragmático aqui, novamente, sem precisar criar camadas e tudo, eu vou criar um novo diretório aqui e eu vou colocar aqui como routes. E aqui dentro de routes eu vou criar uma nova classe chamada de person route. E essa classe person route, ela vai ser responsável por ter todos os endpoints. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é já transformar ela como static, tá? Por quê? Porque eu não preciso instanciar ela. Como eu estou falando de controller, que é a primeira camada que eu tenho de interação com o usuário, basicamente, quando eu der o load, quando eu der o build na minha aplicação, essa classe já pode estar instanciada, porque daí eu não perco tempo tendo que instanciar ela, enfim, a própria aplicação já gerencia isso para mim. Então eu vou deixar ela aqui como estática, e aqui eu vou criar um método para poder buscar todas essas rotas, para poder ter todas essas rotas. Então aqui eu vou colocar um public static, tá? Vou colocar aqui como void, vou colocar aqui como person routes, certo? E aqui também eu vou inicializar, vou ter o meu método aqui. Um detalhe muito importante, como eu estou utilizando aqui, ó gente, como eu estou utilizando uma classe estática, os membros dessa classe também tem que ser estático, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. E quando eu tenho esses membros estáticos, tá? Quando eu tenho essa classe estática, todos os membros têm que ser estáticos, então só cuidem disso. Mas aqui eu tenho que passar um parâmetro. Qual é o tipo de parâmetro que eu vou passar? Bom, se eu voltar aqui na minha program.cs, eu vou dar aqui um app.mapget, já está aqui, ó. Se eu botar o cursor do meu mouse no app, pode ver, ó, que ele é do tipo Web Application, ou seja, map_get, post, put, delete, eles estão dentro desse tipo Web Application. Então, nada mais justo do que eu colocar aqui um Web Application como app, por exemplo, dessa maneira aqui. E quando eu utilizo dessa maneira, eu já consigo ter o app.mapget aqui. Consigo fazer isso já. Consigo simplesmente pegar isso aqui que eu tenho aqui, tirar daqui e consigo colocar já direto aqui. Olha só que simples. Então eu já tirei a responsabilidade da minha program e coloquei aqui dentro do meu person route. Tem muita gente que diz, inclusive teve um vídeo que eu fiz sobre organização de ciclo de vida, né? Transient, Scoped, que eu simplesmente tirei isso da
da responsabilidade da program e coloquei em outra classe. Teve muitas pessoas que falaram assim, tu só tirou a bagunça do quarto e colocou na sala. Gente, não é isso. Isso é uma forma de organização que a gente tem dentro da nossa API, porque se der qualquer problema, a gente sabe que está dentro daquela classe. Então, a classe, ela tem uma razão somente para existir, tá? Isso é um conceito muito interessante, né? Que, enfim, até tem o conceito da responsabilidade única, né? O S do Solid, né? Que a gente estuda. Então, é nesse ponto que eu penso. Eu penso em criar uma classe aqui onde essa classe pode simplesmente cuidar de tudo isso, tá? E como é que eu posso usar isso? Voltando aqui na minha program, eu posso simplesmente vir aqui e chamar o meu person route.personRoutes, tá? Posso fazer dessa maneira aqui, e como o meu person routes ele espera um web application, eu passo o app aqui, pronto, o problema já está resolvido. Só que qual que é o problema que ainda resta aqui? Pode ver que dentro desse arquivo aqui eu sigo um padrão, que é app.app.app.app. E aqui eu tenho um person route ponto. E eu fico, opa, quebrei esse padrão, tá? Como é que a gente pode simplesmente utilizar isso de uma maneira mais inteligente? A gente faz isso utilizando um conceito muito legal que se chama Extension Methods. E eu também já tenho um vídeo completo aqui no canal só falando sobre Extension Methods. Eu vou deixar ele aqui no card linkado também para vocês entenderem, mas basicamente eu uso a própria instância, né, para poder dizer que ele é um método de extensão. Ou seja, eu tenho um método base, mas eu quero estender ele a outros recursos, eu quero estender ele a outros métodos. Como é que eu faço isso? Muito simples, é só colocar a palavra reservada this aqui na frente e automaticamente ele já vai entender que é um método de extensão. Então, o que eu posso fazer? Aqui pode ver que ele já deu uma mensagem de erro, ó, invoke as extension method. Eu posso simplesmente vir aqui e dar um app.personRoutes dessa maneira aqui e eu já vou estar chamando todas as rotas que eu tenho dentro da minha person route. Se vocês forem ver, eu tenho somente o get, né? Então, se eu vier aqui e executar, ele tem que manter o mesmo comportamento. Só passando para cá de novo, ó, eu tenho aqui a minha rota person, tá? Que é o get, que a gente não alterou nada. E se eu vier aqui no try it out, ele já vai retornar aqui também novamente, ó, 200 e aqui, olá, pessoa, que é o comportamento que a gente tinha como padrão. Então aqui o nosso extension method ele funcionou de maneira exemplar. Agora o que eu posso fazer aqui, né, para começar já a codar isso? Bom, como a gente vai trabalhar nessa aplicação também com uma parte do ORM, né, do Entity Framework, a gente vai usar o SQLite aqui. Eu vou simplesmente criar uma classe que vai ser a classe de modelo, né? A gente tem um conceito que basicamente a modelo é o que vai representar o nosso banco de dados, né? Ou ser o mais próximo que isso. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro de Person eu vou criar um novo diretório chamado de Models. E aqui dentro de Models eu vou criar uma classe chamada de Person Model, tá? Ou simplesmente Person, como tu bem preferir. Tem muita gente que diz, como eu já estou aqui dentro de Models, eu não tenho necessidade de colocar aqui o Person Model porque fica redundante, eu não tenho necessidade de colocar esse sufixo. Bom, fica a teu critério, tá? Eu uso ambas maneiras, isso depende muito do projeto, de como está todo o escopo, mas eu vou utilizar aqui como Person Model. Deixa eu só parar aqui minha aplicação. E dentro desse Person Model, eu tenho que ter algumas propriedades. A primeira, logicamente, vai ser um prop guide, onde eu vou colocar como ID, tá? Então, aqui entra um ponto muito interessante que é a questão do GUID, né? Ou GUID, como tu preferir, que é o Global Unique Identifier, que é um identificador único realmente para criar IDs. Então, se tu vier aqui, por exemplo, e ver como que é o formato do GUID, né? A gente tem aqui esse formato aqui, onde a gente tem 32 caracteres, se eu não me engano, tá? Onde a gente consegue simplesmente ter uma gama maior de caracteres e a gente consegue salvar isso no banco de dados. Como que isso funciona, né? Por que isso é bom? Porque o risco de eu ter dois IDs iguais é quase zero. Eu não tenho dois IDs iguais. Se eu tivesse um ID sequencial no banco, como 1, 2, 3, 4, e eu tivesse que fazer uma migração de dados para outro database, provavelmente eu ia ter um conflito se eu não configurasse isso bem lá no meu ID para ser um autoincremento, enfim, eu posso ter um conflito de, por exemplo, já existe o ID 4 no outro database, o que eu faço? Então por isso que a gente utiliza o GUID, só que qual que é o problema dele? Ele precisa basicamente de mais ciclos de processamento, né? Por ele ter mais caracteres, por ele ser maior, enfim, eu
tenho que ter um processamento maior e isso a nível de banco de dados pode ser uma coisa que não tão interessante dependendo do tamanho da tua aplicação. Então aqui eu vou usar GID, tá? Vou usar ele como padrão, eu gosto bastante de usar GID, só que, como eu falei, muitas vezes as pessoas utilizam int, long, fica ao teu critério, mas aqui eu vou utilizar o GID e aqui eu também vou ter uma propriedade string chamada name, tá? E essa propriedade aqui, como ela é uma string, ele já vai me dizer, olha, no nullable property name is initialized. Então o que eu posso fazer? Eu já posso inicializar aqui como uma string.empty. Por quê? Porque aqui dentro do meu CSProj, por exemplo, eu tenho essa opção aqui, ó, que é o nullable e ele está como enable. Então essa opção vai fazer com que todas as propriedades, variáveis, enfim, que são passíveis de nulo e eu não exemplificar isso, eu não dizer, olha, esse aqui pode ser nulo, ele vai sim dar essa mensagem aqui de string.empty, né? Se eu tirar aqui o string.empty, ele vai dar essa mensagem de que não está inicializado. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente dizer que ele é nulo, né? Posso colocar um nullable mark aqui, que é um question mark, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e dizer que vai ser um public required string, tá? Que ele também já vai sair aqui e eu posso simplesmente utilizar aqui também, né, um string.empty, claro, além de ter um construtor para fazer tudo isso, tá? Então basicamente eu vou usar essas duas propriedades aqui para poder exemplificar. Uma mudança que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar o meu GUID aqui como init, ao invés de eu utilizar o set, tá? Então o que o init aqui me diz? Ele me diz que ele vai funcionar somente quando tiver o construtor, né, quando eu chamar essa classe, eu só posso alterar ele uma vez. A gente também tem aquele conceito do nosso private, read only, que vocês já viram muito em construtor, né, onde eu só posso alterar uma vez e depois eu não altero mais, então o init ele é muito bom. Eu normalmente não gosto de pessoa que bota set público para tudo, tá? Então, se a gente for mais a fundo em DDD, né, Domain Driven Design, né, orientada a domínio, vocês vão ver que tem várias regras, né, não regras, mas tem várias boas práticas, né. Uma delas é o private set, dessa maneira aqui, né. Então, por exemplo, eu digo que a única parte da minha aplicação que é responsável por cuidar das minhas propriedades que estão no modelo é o próprio modelo, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou simplesmente colocar o meu private aqui como set, tá? O meu set aqui como private e a gente vai conseguir ver que depois a gente vai ter um método aqui para poder alterar, então vai ficar bem bacana. E claro, aqui para nós finalizar, vamos usar o nosso bom e velho construtor, tá? Aonde nesse construtor eu vou passar uma string name e aqui dentro do construtor eu vou simplesmente fazer a atribuição. Então o meu name ele vai ser igual ao name que eu estou passando, mas o meu ID eu não preciso passar. Lembra que o meu ID ele está como init, tá? Ou seja, ele já vai ser inicializado no construtor. Então quando eu coloco ID igual a GUID.newGUID dessa maneira aqui, eu já estou automaticamente dizendo toda vez que chamar essa classe aqui, toda vez que eu instanciar ela, ele já vai gerar um ID novo. E vocês podem ver que quando eu uso o construtor, o meu string.empty, ele já se torna, digamos assim, sem uso, né? Porque eu já vou ter uma inicialização que é o meu construtor, então isso aqui eu já posso tirar. Então, a gente criou aqui a nossa modelo, tá? Basicamente que a gente vai utilizar e agora a gente pode fazer outras coisas, né? A gente vai voltar nessa modelo aqui, mas a gente pode fazer outras coisas aqui para poder melhorar ainda mais. Então, voltando aqui, pessoal, nas minhas rotas, olha que interessante. Quando eu chamo aqui, lembra que eu tenho a minha rota e eu tenho o meu handler, tá? Ao invés do meu handler passar aqui uma string como olá pessoa, agora eu já tenho uma classe que cuida da pessoa. Então eu posso dar um new person model, tá? E esse person model, ele espera o quê? Ele espera um nome. Então aqui eu já vou colocar como Henrique, por exemplo. Quando eu fizer isso, né, e salvar e rodar de novo a minha aplicação, vocês vão ver que automaticamente quando eu der o get na aplicação, ele já vai me retornar a pessoa, né, como Henrique. Então aqui já abriu, deixa eu só passar aqui para o lado de novo, ó. Eu já tenho aqui o meu person, não mudou nada, mas quando eu der um try it out e get, olha só que interessante, ele já me retornou o objeto, né? Ele já me retornou 200, tudo certo, né? A gente tem os HTTP status, né? Como 200, 204, que é no content. Aí a gente tem as outras partes de 400, 500, enfim. Isso é uma coisa legal de estudar também, mas a gente tem aqui o retorno que ele retornou o ID e ele retornou como Henrique. Repara uma coisa,
o meu ID aqui termina com 68. Se eu der um try, um execute again é ótimo, né? Se eu executar novamente, ele já vai mudar aqui, ó, pro B5, vou executar novamente, ele já vai mudar aqui para o 46, então toda vez que eu executo isso, eu tenho um ID novo, e é isso que o guide.new guide ele me dá. Só que muito além disso, pessoal, se eu voltar aqui, como eu tenho um guide.new guide aqui, isso significa que eu já sei qual que vai ser o ID antes de eu inserir ele no banco de dados, então isso é uma vantagem muito grande também. Se eu quiser fazer uma validação antes de inserir ou qualquer coisa do tipo, eu já tenho um ID, diferente do ID incremental, né, que eu não tenho como ter certeza qual que vai ser o ID. Então, isso é muito legal também de utilizar o guide. Agora que a gente já terminou isso, a gente pode ir por uma outra etapa, que é a etapa do banco de dados, tá? Novamente, eu vou utilizar aqui uma parte do ORM, né, do Entity Framework, que se chama SQLite. Eu também já tenho um vídeo completo aqui no canal sobre SQLite, que eu vou deixar ele aqui linkado. Vamos água. E para utilizar o SQLite, a gente tem que fazer algumas coisinhas que eu particularmente gosto de fazer. A primeira coisa é, eu vou criar aqui dentro do meu projeto, eu vou criar aqui um diretório chamado Data, tá? E aqui dentro do meu Data, eu vou criar uma classe chamada de DBContext ou AppContext. Eu vou usar aqui como PersonContext, que eu acho que é melhor, .cs, tá? Essa classe PersonContext, ela já vai herdar de DBContext, só que a gente precisa instalar algumas coisas antes da gente poder utilizar. Basicamente, a gente tem que instalar três coisas. A primeira é, a gente tem que utilizar a versão global do Entity Framework. Por quê? Porque a gente vai utilizar comandos como .NET-EF, Database Update, Migration Z. Então, a gente tem que ter isso instalado. Então, eu vou vir aqui no meu terminal. E aqui dentro, deixa eu só dar um clear aqui para ele poder limpar, eu vou executar esse comando aqui, ó, .NET to install a versão global do .NET-EF, e aqui eu vou colocar como a versão número 8, tá? Ah, Henrique, mas eu não sei como achar isso aí. Vocês podem vir aqui no Google, tá? E colocar assim, ó, .NET-EF global install, e vocês vão cair já direto aqui no site da Microsoft, onde tem, né, o CLI aqui, né, o CLI, onde vocês vão conseguir pegar esse comando, tá? Então, eu vou executar esse comando aqui, e aqui ele já foi aqui reinstalado, provavelmente eu já tinha instalado nele, enfim, mas o interessante é que ele já tem aqui dentro, e eu preciso instalar duas coisas a mais, tá? O primeiro é o Entity Framework Core, que a gente vai utilizar, e o segundo é o SQLite. Eu normalmente não gosto de instalar por linha de comando isso, porque aqui dentro do Rider e no Visual Studio também já tem isso. No Visual Studio Code é um pouquinho mais difícil, eu sei que tem extensões para isso, mas a galera que me conhece sabe que eu gosto de usar bastante IDE, né? Em comparação a editores de código, né, editores de texto como o Visual Studio Code, mas aqui dentro do nugget aqui, do pacote aqui que eu consigo manusear, que eu consigo gerenciar, eu vou digitar aqui Entity Framework Eu vou instalar esse aqui, ó, Entity Framework Core, tá? Que é o que a gente precisa. E aqui ele já vai me dar com a versão número 9, né? Que é a versão que a gente aí está como Release Candidate, né? Que é esse ORC. Mas como eu estou utilizando a versão 8, eu vou colocar a última versão 8 que tem aqui e vou adicionar aqui dentro do meu projeto. Outra coisa que eu vou adicionar aqui é o meu Entity Framework Core .SQLite. Eu vou utilizar esse aqui, ó, o SQLite, onde eu vou ter que instalar ele também, tá? Ele também vai me dar com a versão 9 aqui, tome muito cuidado com isso, a gente está utilizando a versão 8. Então assim que ele liberar a versão aqui, ó, eu já venho aqui e mudo para a versão 8 e adiciono no meu projeto. E por fim, depois de adicionar isso, eu preciso ainda ter um outro contexto que é adicionar o design, né? O Entity Framework Core Design. Esse carinha aqui. O que o design faz?
Como a gente vai trabalhar com migrations, tá? É muito importante que a gente tenha esse design instalado, porque o design é que vai cuidar de toda essa questão de criar as migrations. Quando a gente trabalha com Entity Framework Core, por exemplo, a gente está simplesmente trabalhando com Code First. O que é isso? A gente não precisa mexer em código SQL, a gente não precisa criar o banco de dados na mão, a gente cria o nosso código C# e com isso a gente consegue, através das migrations, pegar o nosso código C# e converter ele para código SQL, né? E a gente pode utilizar diversos providers, né? Como SQLite, SQL Server, Postgres, enfim, tem vários e vários providers que a gente pode utilizar. Terminado aqui, pessoal, a gente pode vir aqui ó, no Person Context e simplesmente herdar de DB Context, tá? Dessa maneira aqui. Porque lembra que o DB Context, esse carinha aqui, ele nada mais é do que a representação do nosso banco de dados. Então eu sei que no meu banco de dados eu vou ter um Person Context, né? Que a gente pode traduzir como um banco de dados mesmo, né? Um banco de dados que a gente tem lá, o nosso provider do banco de dados. Mas eu preciso simplesmente dizer quais são as tabelas que vai ser. Então, se o meu DB Context é o símbolo, né, a simbolização do meu banco de dados em memória, vou criar uma prop aqui, o meu dbset, dessa maneira aqui, dbset, e eu vou colocar aqui como person model, tá? E vou colocar aqui como people, por exemplo, né? Colocar no plural aqui. O meu dbset aqui vai ser a representação da minha tabela em memória. De qual tabela que eu estou falando? Tabela Person Model, né? Tabela pessoa. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a tabela carro, eu teria um outro dbset, eu teria quantos dbsets forem necessários de acordo com as tabelas do meu banco de dados, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem para configurar o Entity Framework aqui. O segundo ponto é, a gente tem que dar um override num método que é muito conhecido, que se chama o método onConfiguring dentro do Entity Framework. Então eu acredito que se tu digitar aqui override onConfiguring, ou melhor, vamos só onConfiguring, public override onConfiguring. Esse método aqui é o método que a gente vai ter que sobrescrever, tá? Esse onConfiguring. Pode ver que ele já trouxe aqui todo como cinza, como se não estivesse sendo utilizado, porque a gente ainda não está utilizando ele. O que a gente tem que configurar aqui? A gente tem que configurar qual vai ser o nosso provider de banco de dados. Então, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o SQLite. Então, o que eu posso fazer aqui dentro? Eu vou utilizar aqui o meu optionsbuilder.useSQLite, tá? Dessa maneira aqui. Use SQLite, tá? E aqui dentro do Use SQLite eu tenho aqui o meu data source, né? Que é a minha connection string. Então aqui dentro do meu data source eu tenho que colocar a connection string de acordo com cada provider que eu tenho. E aqui eu vou fazer só uma alteração porque ele dá data source.person e aqui eu vou colocar como SQLite, tá? Se por um acaso tu não souber qual que é o formato da connection string, tem um site muito bacana também, que é esse aqui, que é connectionstring.com, tá? Esse site aqui, ele vai dar o modelo de connection string de todos os providers que a gente tem. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu não sei qual que é o do SQLite, eu posso vir aqui no SQLite e posso simplesmente ver aqui, ó, qual que é o formato, ó, data source igual e daí o banco de dados, né? Posso ver que esse é o formato. Então, esse site aqui é bem bacana porque a gente consegue ver qual que é o formato de connection string para a gente não errar, tá? Então eu vou voltar aqui para o código. Eu já tenho aqui o meu person SQLite, tá? Então basicamente a gente já consegue utilizar dessa maneira. A gente não precisa mudar mais nada aqui nesse arquivo agora. E para finalizar aqui, a gente tem que fazer a injeção desse cara aqui dentro do nosso program.cs. Eu não vou entrar aqui nos méritos de add scoped, transient, singleton, porque eu também já tenho um vídeo bem completo no canal sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui no card. E isso é o mais bacana dessa série que eu pensei para vocês, por quê? Porque nessa série, por mais que o vídeo seja mais longo, a gente consegue unir todos ou vários conhecimentos aqui do canal, a gente consegue unir numa aplicação, tá? Então, para a gente poder injetar aqui, eu vou utilizar aqui, ó, builder.services.addScoped, eu vou utilizar o addScoped aqui, e qual que vai ser o tipo, né, do meu addScoped? Vai ser o meu person context, esse carinha aqui. Então,
com essa linha aqui de código, né, eu já estou injetando, né? A gente fala muito sobre, tem que injetar isso no container, né? O que é esse container? A gente fala aqui da questão da program.cs, então aqui eu já estou injetando essa minha conexão com o banco de dados. Feito isso, a gente já pode dar um passo além, que é o passo agora de criar a nossa migration. Imagina o seguinte, a gente já tem o nosso person context configurado, a gente já tem o nosso program.cs configurado, né, com a injeção do nosso person context, então agora a gente pode gerar a nossa primeira migration para depois atualizar o banco de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no terminal, tá? E vou simplesmente digitar aqui, ó, .NET EF Migration Add. Aqui é Migrations Add, se não me engano, depois a gente pode verificar. E eu vou colocar aqui o nome dela como Initial, tá? Normalmente, quando é a primeira migration, a gente coloca como, enfim, Initial, ou como Creation, ou como, enfim, qualquer nome que remeta a ser a primeira migration. Então aqui eu vou clicar no Enter, né? Vou iniciar esse comando aqui e se der tudo certo ele vai buildar e vai criar ali a migration. Enquanto ele cria, tomar uma água novamente. Perfeito, a nossa migration aqui foi criada, tá? Então vocês podem ver que foi adicionado aqui mais uma pasta no nosso projeto chamado de migrations e dentro dessa migration eu tenho aqui a minha migration inicial com o nome que eu coloquei. A migration ela tem duas funções principais, tá? Que a gente chama de up e down. O up nada mais é do que tudo que a gente tem que colocar no banco de dados, tudo que foi alterado, tudo que foi criado. Então, se tu for ver aqui no comando, o que ele está fazendo? Ele está criando uma tabela com o nome people, tá? Onde nessa tabela ele tem dois campos. O primeiro é o guide, né, que é o nosso identificador, ele colocou aqui como texto, né, porque a gente tem os hífens ali. Logicamente, a gente pode formatar o guide para tirar os hífens para ele ser um pouco menor, mas não é o intuito desse vídeo aqui, tá? E ele também colocou aqui uma coluna chamada name do tipo string, onde vai ser um texto, e eu também não setei se vai ser nullable, false, true, enfim, eu não coloquei isso, tá? E automaticamente, como toda tabela tem que ter, ele já seta aqui uma PK, né, que é uma primary key, então a gente não consegue ter tabelas, né? Quer dizer, não consegue é forte, mas não é o intuito ter tabelas sem primary key. Se a gente tem uma foreign key, a gente até pode ter tabela sem foreign key, então isso não é um grande problema, mas referente a primary key, eu vejo que isso tem que ter em todas as tabelas, principalmente que a gente está falando de SQL, tá? Então isso é muito importante. E a gente tem o down também, que o down é o seguinte, se eu quiser reverter a situação, como é que eu faço? Bom, eu estou criando a tabela agora, então logicamente, se eu quiser reverter, é só dando um drop table. Por isso que é muito importante a gente não fazer nada manual, pessoal. Quando a gente está utilizando migrations, a gente tem que fazer tudo por dentro das migrations. A gente pode dar um undo na migration, né, um remove, onde ele vai voltar ao estado inicial, mas é importante que tudo isso fique dentro da migration. Só que, por si só, a migration ela não altera nada no meu banco de dados. Então eu posso criar quantas migrations eu quiser aqui e o meu banco de dados não vai estar atualizado. Eu preciso rodar um outro comando para atualizar. E qual que é esse comando? Depois que eu criei a minha migration, eu tenho que rodar um comando chamado .NET EF Database Update. Dessa maneira aqui, tá? Esse comando aqui é o nosso commit. Nosso famoso commit do tipo, olha, eu tenho aqui, manda bala para o meu banco de dados. É esse aqui o nosso commit. Então se eu fizer isso aqui, ele vai, como eu estou criando agora, né, em primeiro momento a tabela, ele também vai ter que criar o banco em primeiro momento, né, porque eu não tenho esse banco. E olha só que interessante, depois que ele criou aqui e ele já falou aqui, olha, eu já apliquei a migration, ó, essa migration initial, porque é a primeira que a gente tem. E se vocês forem ver aqui, ó, eu já tenho um novo arquivo chamado person.sqlite, que é o nosso banco de dados. E como eu gosto muito de utilizar o Rider, eu posso vir aqui no meu database, né, Explorer, que é esse carinha aqui, e posso simplesmente arrastar o meu banco de dados aqui e eu já vou conseguir verificar e conectar, vou dar um test connection aqui, eu já vou conseguir abrir o meu banco de dados, vou dar um OK. E olha só que interessante, o meu banco de dados está aqui, eu tenho person e aqui dentro de main eu tenho 3 tabelas. E isso aqui é muito importante, porque a primeira tabela que eu tenho é Migrations History. Toda vez, como eu estou utilizando o Entity Framework, né, como eu estou utilizando um ORM, e lembra que eu falei, tudo tem que ser com base em migrations, a gente não pode fazer nada manual,
toda migration que a gente cria, pessoal, ele vai criar uma história, né? Um histórico, digamos assim, dentro dessa migration history. Por isso, novamente, nunca façam nada manual, do tipo, eu não quero essa migration, eu vou só excluir o código e rodar de novo. Não, a gente tem que fazer pela própria migration para que fique atualizado toda essa questão de history. E aqui eu também tenho people, né, que foi a tabela que eu criei, tanto que se eu vier aqui e dar 2 cliques, ó, eu tenho somente o ID e o nome que, enfim, eles não existem ainda, né, que eu não criei nenhuma pessoa. Então, olha só que interessante, a gente já tem um banco de dados aqui, a gente já tem o nosso SQLite, tá? E agora a gente pode já partir para o próximo ponto. Eu vou começar aqui, pessoal, criando o post, tá? Para a gente já ir colocando pessoas dentro da nossa tabela. Só que tem um conceito muito legal que eu gosto de utilizar, que é o seguinte. Claro que aqui dentro da nossa lógica, né, não o person context aqui dentro da minha modelo, da minha person model, a única coisa que eu preciso para criar uma pessoa é o nome. Mas imagina que eu tenha, por exemplo, nome, idade, CPF, endereço e blá blá blá. Eu tenho uma gama de propriedades e essas propriedades são necessárias para criar a pessoa, eu tenho que passar ela no parâmetro do meu método. Mas agora imagina que eu tenho nome, vírgula, idade, vírgula, CPF, vírgula, endereço. Nossa, fica um monte de parâmetros ali e é difícil da gente conseguir se organizar. Eu gosto de trabalhar com arquivos de requisição, né? E claro, indo muito mais além, a gente trabalha com request, response, mas aqui eu vou trabalhar só com arquivo de requisição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova classe aqui dentro de models mesmo, e eu vou colocar aqui, ó, person request. Dessa maneira aqui. Esse person request eu até poderia utilizar, criar uma prop aqui e colocar string name, né, que é o que eu preciso para poder, né, criar uma pessoa. Só que pensa comigo o seguinte, eu vou ter uma classe, que a classe, gente, ela é super complexa, digamos assim. Ela pode ter métodos, ela pode ter características, eventos e blá blá blá. Pode ter propriedades também, que é o caso aqui. Mas imagina que eu vou ter que usar toda essa gama, eu vou ter que controlar toda essa gama simplesmente para colocar um nome ali na tela. O que eu gosto de fazer? Em casos simples assim, eu gosto simplesmente de ignorar tudo isso aqui e eu transformo isso num record, tá? E esse record aqui eu simplesmente digo que eu quero um string name e é isso a minha classe de requisição. Eu já também, referente ao record, eu tenho um vídeo aqui no canal super completo. Vou deixar aqui no card também, porque eu não vou explicar aqui o que é o record, não é o motivo do vídeo, mas tu pode ir lá naquele vídeo e olhar também. Depois que eu tenho esse meu request, eu já posso utilizar ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o meu arquivo de routes e aqui, ao invés de ter um map get, tá? Dessa maneira aqui, eu vou excluir, depois a gente vai fazer, logicamente. Eu vou utilizar aqui um map post aqui. E esse map post, a rota dele vai ser person e logicamente eu vou ter que ter um handler aqui, tá? Vou ter que ter um handler aqui para poder controlar tudo isso. Só que olha só que interessante, eu tenho um handler aqui no meu map post, mas eu preciso criar o meu map get, né? Map get. Eu preciso criar o meu map delete, por exemplo. Só que vocês podem ver que todos os maps que eu estou criando aqui, eu estou criando person, porque a rota é a mesma. O que muda vai ser o nosso verbo HTTP, post, get, delete. Isso vai mudar, mas a rota é a mesma. Daí tu vai me perguntar, Henrique, mas toda vez que eu fizer isso eu vou ter que colocar, por exemplo, que vai ser um map post, person, map get, person. Não, a gente pode utilizar um recurso aqui bem legal das Minimal APIs, que é o map group. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável aqui dentro como route e vou simplesmente, ou melhor, deixa eu pensar, routes, eu vou criar como route e vou dizer que ele vai ser um app.mapGroup, tá? E qual que vai ser o meu map group? Vai ser person, que vai ser o meu prefixo aqui, né? Vai ser a minha rota. Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu não preciso mais utilizar os maps da forma que eu estou utilizando aqui. Então, eu posso simplesmente apagar tudo isso aqui e posso utilizar agora o meu route.mapPost. E como o mapPost exige um parâmetro, eu vou colocar vazio aqui. Por quê? Porque o meu primeiro parâmetro aqui, que é a minha rota, já está aqui mapeado dentro da minha variável rota que eu utilizei, um map group. Então, dessa forma, tu não precisa escrever toda hora e ainda tu corre o risco muitas vezes de escrever errado a rota, né? Não precisa porque tu define ela uma vez. E também, se eu precisar mudar, putz, agora todos os meus endpoints vai ser como pessoa 2, vamos supor, um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas vamos supor que é.
tu vem aqui só nessa variável aqui, troca, já vai funcionar para todos. Então, o que eu preciso aqui para criar uma pessoa, tá? Lembra que a gente criou um arquivo de requisição, que é do nome, tá? Mas também eu preciso do meu banco de dados, né? Por quê? Porque eu preciso fazer as transações do meu banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar um parênteses e eu vou pedir lá o meu arquivo de requisição, que o nome dele é person request. Então, eu vou colocar aqui, ó, person request como request, dessa maneira aqui, mas eu também preciso de outro parâmetro aqui, que vai ser o meu banco de dados. Então aqui eu vou ter o meu, como é que eu botei o nome do banco de dados aqui? Coloquei como person context, tá? Vou colocar o meu person context aqui como context. Dessa maneira aqui eu consigo já fazer, né, passar os parâmetros, tá? Logicamente eu vou adicionar aqui, né, porque eu preciso colocar aqui as referências, tá? Então aqui eu já tenho os dois parâmetros que eu preciso. Porém, todavia, entretanto, pessoal, vou até dar um Enter aqui para ficar mais simples a visualização. Eu tenho um conceito, né? Às vezes as pessoas também me xingam, porque não é assim que funciona, Henrique, tem que pensar um pouco melhor. Mas, deixa eu tomar uma água aqui de novo. Mas eu tenho um conceito, pessoal, que é o seguinte. 99% dos casos, tá? Sempre que a gente mexe em banco de dados tem que ser assíncrono. Ponto final, tá? Sempre. A não ser que eu tenha que ter algo muito específico que ele vai ser síncrono, eu tenho que controlar isso. Mas como a gente está trabalhando com banco de dados e a gente sabe que a gente não precisa somente ocupar uma thread, a gente pode ter várias ali trabalhando, a gente precisa dessa assincronidade de request response, eu gosto de utilizar sempre assíncrono. Então eu sempre coloco async aqui antes, né? Essa palavra reservada aqui. Ela vai me dizer que essa requisição vai ser assíncrona, tá? E com isso eu já consigo, lógico, depois eu vou ter que dar o await aqui, né, para poder simbolizar isso, para poder afirmar que ele é um async, mas agora eu já posso criar aqui a minha pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um var person e aqui eu vou dar um new person model, dessa maneira aqui, e o person model, ele espera o quê? Ele espera um nome. E aonde é que está esse nome, pessoal? Está dentro da minha requisição, que foi o arquivo que eu criei. Então eu vou colocar aqui rec.name, dessa maneira aqui. Eu já vou ter a instância, né, de uma pessoa, né? Quando eu dou um new, significa que eu estou criando uma instância. Então agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente utilizar o recurso que eu tenho do meu context, então eu vou utilizar await context.addAsync e vou colocar a pessoa. Então olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo, cria uma pessoa para mim com o nome que eu passei e agora adiciona essa pessoa para mim aonde? Dentro do context, que o context é o que, pessoal? É o meu banco de dados aqui, ó. Ele tem a instância do meu banco de dados. Porém, todavia, entretanto, né, isso não vai dizer que a pessoa vai estar no banco de dados. Eu posso criar quantos add async que eu quiser, posso fazer quantas mudanças eu quiser, ele não vai adicionar no banco de dados até eu fazer o commit. E como é que é feito o commit aqui? Eu vou utilizar await context.saveChangeAsync. Esse saveChangeAsync, repara aqui, como eu estou utilizando async aqui, eu estou utilizando async e async também, tudo tem que ser assíncrono. Com esse comando aqui é o commit, é quando a gente realmente vai lá no banco de dados, lá no SQL Server da vida e dá um commit lá, a gente já consegue simplesmente ter essas alterações. Então com isso, se tudo der certo, eu já vou conseguir, deixa eu rodar aqui minha aplicação, eu já vou conseguir adicionar uma pessoa dentro da minha aplicação, né? Dentro do meu banco de dados. Ixi, molhou todo aqui. Bom, vamos lá. Aqui ele já abriu para mim o Swagger, tá? Deixa eu só pegar o Swagger aqui e botar aqui na tela. Olha só que interessante. Agora, ao invés de um get, eu tenho um post. Por quê? Porque eu estou utilizando um map post e aqui ele já, quando eu der o try it out, ele já vai pedir aqui o parâmetro que é o nome que vem lá da minha requisição. Então aqui eu vou colocar como Henrique Giareta e vou dar um execute. Se tudo ocorrer bem, ele vai me retornar aqui um 200 e como eu não tenho nenhum tipo de response, né? Como eu não configurei nenhum tipo de response, ele só vai me retornar ali os headers, que deu tudo certo, vai me retornar um 200. Porém, todavia, entretanto, se eu vier aqui no meu banco de dados e vier aqui dentro da pessoa, olha que interessante.
eu já tenho aqui o meu ID e a pessoa criada, então o nosso fluxo funcionou. Primeira etapa do nosso CRUD, a gente terminou com 3 linhas de código ali dentro da nossa Minimal API. Agora a gente pode partir para o próximo passo, né? Que vai ser o GET. Vamos fazer o GET porque daí a gente já consegue fazer tudo pela interface ali do Swagger. Então como é que eu vou fazer esse GET? Deixa eu minimizar aqui, parar aqui minha aplicação. Como é que eu vou fazer esse GET? Bom, eu já tenho aqui uma fórmula, uma receita, digamos assim. Então eu vou utilizar aqui o meu route.mapGet, dessa maneira aqui. Como eu não preciso colocar a rota que eu já tenho aqui, person, eu vou simplesmente deixar em branco e vou colocar o meu segundo parâmetro. Qual que vai ser meu segundo parâmetro, pessoal? Vai ser o meu banco de dados. Então eu vou colocar aqui entre parênteses, eu vou colocar aqui ó, o meu person dbContext ou person context, foi assim que person context, tá? E eu vou colocar aqui como context, vou utilizar ali o mesmo padrão do outro, tá? E aqui, ao invés de eu utilizar simplesmente dessa maneira, eu vou colocar um async aqui na frente, porque vocês sabem que a gente está trabalhando com um banco de dados, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu posso simplesmente ter aqui uma var people, como vai ser no plural, né? Então eu posso ter uma ou várias pessoas, eu vou dar um await para simbolizar ali o meu async, await context.people, que é o nome da minha tabela, people.toList. Async. Posso utilizar dessa maneira aqui, tá? Então, olha só que interessante. Automaticamente, como eu estou utilizando inferência de tipo aqui, eu não estou dizendo qual que é o tipo explicitamente do... vai ser uma lista de person model. Mas eu posso utilizar o var, que é a inferência de tipo que a gente chama, e automaticamente pelo contexto aqui da atribuição, né, eu tenho um sinal de igual que eu estou atribuindo aqui, ele já vai identificar qual que é o tipo da minha variável. Então olha que interessante, eu dei um await context people, que é o nome da minha tabela, peguei todos os registros e passei para o meu toList async. Então essa variável aqui, ela já vai retornar, já vai estar populada com todas as pessoas que eu tenho dentro da minha tabela. E como eu preciso retornar isso, eu posso simplesmente dar um return, dessa maneira aqui, tá? Um return. Posso colocar aqui, ó, results.ok, né? E posso colocar aqui que ele vai retornar o people dessa maneira. Então, o que é esse results aqui, .ok? Esse results já é inerente, né? A gente já tem isso principalmente dentro das classes controller base e controller, e a gente consegue ter várias opções aqui, como por exemplo, encontrou as pessoas, retorna. Eu posso retornar aqui, ó, um bad request. Posso retornar aqui, ó, um not found. Então, isso aqui é muito interessante, ou no content, que é um 204, né? Então eu posso simplesmente verificar aqui e utilizar. Tem muita gente que utiliza assim, if people for igual a vazio, retorna um no content, ou um not found, enfim. Ou por exemplo, se eu passei algum parâmetro, se o parâmetro veio vazio, retorna um bad request, ou enfim, retorna qualquer outro tipo. Isso aí depende muito da regra de negócio. Então eu vou colocar um return ok aqui, people, e se eu vier aqui e rodar minha aplicação, eu já vou provavelmente adicionar e conseguir buscar isso, né, já dentro do meu banco de dados. Então, olha só que interessante. Eu vou vir aqui e vou adicionar uma pessoa, tá? Try it out. E vou colocar aqui como o João, essa pessoa. Adicionei, ó, ele me deu aqui um retorno 200, tá? E agora eu vou vir aqui e vou simplesmente fazer o get all, né, de pessoas. Então, eu vou vir aqui do meu get, vou dar um try it out. Como o get ele não tem body, né? Ele não tem parâmetro, é só eu dar um execute aqui e olha que interessante, ele já me trouxe o primeiro que eu cadastrei lá, né? E me trouxe agora o segundo, então o meu get também funcionou 100%. E se vocês forem olhar o get, ele tem o quê? Uma linha de código, né? E eu poderia simplesmente dar um return results ok, passar tudo isso aqui dentro aqui do meu parâmetro, né? Mas eu gosto de fazer com variáveis separadas. Tem muita gente que diz, mas armazena em memória. Tudo bem, mas se a gente for debugar, enfim, projetos maiores é melhor para a gente entender o que está acontecendo. Feito isso, a gente pode partir para o próximo passo, que é atualizar, né? Vamos atualizar esse cara. Pô, eu quero trocar o nome, como é que eu faço? Vou parar aqui minha aplicação. Já tenho a receita também. Eu vou utilizar um route.mapPut, dessa maneira aqui. E o mapPut ele vai ter uma diferença. Ele vai utilizar a rota person aqui que a gente criou,
Porém, todavia, entretanto, ele tem que usar um parâmetro, né? Porque para poder atualizar, eu preciso saber qual que é o ID da pessoa que eu estou atualizando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, entre chaves, eu vou passar o parâmetro, que o parâmetro vai ser o ID, e se não me engano, eu coloquei como guide, né? O ID. Vou colocar dessa maneira aqui, ID, guide. E o que eu preciso aqui para poder atualizar uma pessoa? Eu vou precisar de algumas coisas, como, por exemplo, eu vou ter que ter um guide ID, dessa maneira aqui, tá? Vou ter que ter esse cara. Eu vou ter que ter também a minha requisição. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu vou alterar, qual que é o nome que eu vou ter. Então eu vou ter aqui um person request, requisição, e também eu vou ter um person aqui dbcontext, que é o meu banco de dados. Eu vou só dar um enter aqui para ficar mais claro, e eu vou simplesmente aqui colocar, abrir o meu método aqui. E logicamente, né, aqui a gente está trabalhando com async, vamos colocar o async aqui. O que vai acontecer agora, pessoal? O primeiro ponto que a gente tem que fazer é buscar essa pessoa que a gente tem no nosso banco de dados pelo ID. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para buscar isso? Eu vou criar uma variável chamada person para buscar a pessoa e eu vou simplesmente utilizar um await context. Eu não vou utilizar o find assim agora, quer dizer, eu vou utilizar, mas eu quero mostrar para vocês um outro método que eu gosto bastante, que é o first or default async. Aqui eu coloco quando o meu x lambda, né, o nosso querido expression bodied x.id for igual o ID que eu tenho ali como a rota. Então, isso aqui pode parecer um pouco mais complicado, tá? Mas, para a alegria de vocês, eu também tenho um vídeo completo no canal sobre link, então vou deixar ele aqui linkado também, porque no link eu mostro muito dessas coisas aqui de lambda, expressions e tudo mais, então a gente consegue ter uma boa noção. O que o first or default async faz? Se por um acaso eu não ter aquele ID no meu banco de dados, ele não vai gerar uma exceção, né? Porque por baixo dos panos, se eu uso, por exemplo, só first async, por baixo dos panos, se ele não encontra, ele dá um throw new exception, né? E a gente sabe o quão custoso é uma exceção para a nossa aplicação. Porém, todavia, entretanto, eu posso simplesmente utilizar o meu context, o meu await context find async, né? Eu posso simplesmente utilizar esse find async, porque o find async, ao invés de eu passar uma instrução aqui lambda, eu vou simplesmente utilizar aqui o meu ID. Mas eu vou utilizar com o first or default, tá? Porque eu gosto bastante de utilizar ele. Deixa eu só, acho que até se eu minimizar aqui, né, vai ser melhor, porque daí a gente consegue ver por um todo, tá? E agora o próximo passo é, a gente tem que atualizar a pessoa. Mas antes de atualizar a pessoa, tá? Eu posso vir aqui e fazer uma verificação. Tá, ele não vai retornar uma exceção, mas também ele não vai retornar nada para o usuário se ele não encontrar nada. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um simples if aqui, if person igual a nulo, eu vou dar um return, por exemplo, results.not found, dessa maneira aqui. Então, se a pessoa for igual a null, não tem pessoa nenhuma, retorna um not found. Depois no front-end a gente consegue tratar, ó, not found mostra uma mensagem amigável para o usuário. Agora, se ele encontrou a pessoa, a gente vai partir para a atualização dela. Só que aqui entra um outro ponto bem interessante, porque olha só, eu não consigo pegar, por exemplo, o meu person.name, eu não consigo fazer isso aqui. Por quê? Porque lembra que lá dentro da nossa modelo, a gente colocou que o set dela seria private, ou seja, ele é inacessível. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter aqui dentro do meu domínio, né? Eu gosto de ter um método, por exemplo, public void change name, por exemplo, tá? Onde eu vou receber uma string name. E esse método vai fazer o quê? Ele vai simplesmente atribuir o name que eu estou passando aqui para dentro do meu name. Vocês podem achar assim, mas para que criar um método a mais e tudo? Eu sei, é um pouco complexo de entender, mas isso aqui, pessoal, evita muito erro de desenvolvedor, tá? Porque às vezes o desenvolvedor vai lá, ponto nome, já vou alterar. Quando o desenvolvedor coloca change name e ainda tem que passar um parâmetro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Não tem como tu se enganar e dizer, eu botei o método ali, passei um parâmetro, mas me enganei. Não, tu não te enganou, tu fez porque tu queria. Então, esse ponto aqui eu acho muito interessante, porque ao invés de eu utilizar um name aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou chamar o meu change name e passar o quê? Passar o meu request.name dessa maneira aqui. Então, dessa maneira aqui eu já estou dizendo, olha, altera o nome lá, atribui o nome novo que eu tenho no meu usuário. E logicamente, né, eu tenho que vir aqui e dar um await
context save changes async, né? Da mesma forma que quando a gente adicionou, porque esse é o nosso commit. E aqui eu posso retornar, né, o que foi feito, né? Eu posso simplesmente vir aqui, dar um return results, e aqui eu vou utilizar como posso utilizar como um ok, enfim, vou retornar aqui o meu person, dessa maneira aqui. Então olha só que interessante. Já tenho aqui o meu put, ele pode parecer um pouquinho mais complicado, mas ele é super simples também de entender. Quando tu pega o jeito ali, ele é super simples. Vamos colocar aqui, rodar de novo e vamos ver o que acontece. Beleza, então. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui, dentro do meu get, e vou buscar aqui todos os que eu tenho, né? Todos os nomes que eu tenho. Então imagina que agora o João, ele tem que ser um outro nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID dele, para passar ali no meu request, e eu vou alterar ele. Eu vou vir aqui no meu person ID, pode ver que como eu já tenho aqui uma rota que recebe um ID, eu tenho que passar o ID, ele já me dá aqui esse parâmetro aqui de ID. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um try it out, vou colar o meu ID aqui que eu quero mudar, e qual que vai ser o novo nome que eu quero mudar ali? Qual que vai ser o novo nome do João? Eu vou colocar aqui que vai ser Carlos, tá? E quando eu der um execute, ele já vai retornar 200, tá? E vai retornar o objeto com o nome Carlos. Então repara aqui, é o mesmo ID, tá? Se vocês vierem aqui na minha requisição, ó, ele é o EA, né? E aqui também ele manteve o ID. E se eu vier aqui, por exemplo, no meu get, vamos buscar todos eles aqui, olha que interessante, ele já vai me trazer aqui como Carlos. Perfeito, a gente fez uma atualização de forma muito eficaz. Só que qual que é a questão? Às vezes a gente pode usar patch, né? A diferença do put e do patch é que o patch a gente não precisa alterar o objeto todo. Então imagina que eu tenho um objeto com 15 propriedades, mas eu quero alterar uma propriedade só. No put tu tem que passar o objeto todo por completo. Tu tem que fazer esse map do objeto por completo. No patch não. No patch eu posso passar o objeto somente com aquela propriedade que eu quero alterar. Então isso é bem interessante. Vamos fazer agora o nosso último aqui do CRUD. Deixa eu até ver se é o último. Então a gente tem aqui, ó. Deixa eu parar minha aplicação. A gente tem aqui o push, get, put. Vamos fazer agora o delete, né? Que o delete aqui tem uma coisa bem legal. Então eu só quero mostrar para vocês aqui. Eu vou utilizar um route.delete dessa maneira, map delete, tá? Ele vai utilizar da mesma forma. Eu tenho que passar um ID para poder deletar ele, tá? Então aqui eu vou passar na rota dele, eu vou passar um ID, que ele vai ser um guide, tá? E o que eu preciso para fazer o delete? Eu vou precisar aqui, por exemplo, ter a minha requisição. Então eu vou colocar aqui, ó, person request, dessa maneira aqui, person request, que vai ser a minha requisição. E eu também, deixa eu só colocar aqui rec, e eu também vou ter que ter o meu person context, que vai ser o meu contexto, tá? E o que acontece? Como eu estou utilizando o ID aqui, eu também tenho que ter um guide, né, que vai ser o meu ID para fazer esse parâmetro de rota. E aqui também vou dar um enter aqui, vou utilizar o async aqui, que é aquela fórmula aqui que a gente já viu, por exemplo, no map put. Só que qual que é a questão, tá? Aqui a gente entra em dois conceitos muito interessantes e eu vou mostrar um para vocês que é o mais utilizado, tá? A gente não modelou a nossa estrutura aqui para poder fazer esse delete de uma forma mais elegante, mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira assim que fica, digamos assim, mais didática. A gente tem dois tipos de delete basicamente, tá? A gente tem um delete que a gente chama de hard delete, que é exclui a linha do banco. Já era, né? Como se tu fosse lá um delete from tal tabela, tá? E também a gente tem o soft delete, que o soft delete é o seguinte, olha, eu quero manter o histórico, eu não quero tirar aquela linha por completo, então a gente tem uma flag, que é uma opção, um checkbox de true ou false, que a gente pode dizer, ele está ativo? Não, então seta como false. Ele tá ativo? Sim, então seta como true. Eu gosto muito de utilizar o soft delete e vejo assim, ó, que na maioria dos casos a galera tá utilizando soft delete porque é muito mais elegante. Só que como aqui dentro da minha person model eu não tenho aqui uma opção de ativo, eu tenho só nome e ID, eu vou mudar o nome para desativado. Então quando for desativado, né, quando eu quiser desativar, ele muda o nome para desativado. Então voltando aqui no meu person routes, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui, o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, né, porque eu vou ter que buscar essa pessoa, tá? Eu vou, depois que buscar a pessoa,
Ctrl C, Ctrl V novamente, olha que beleza. Então eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, se a pessoa não foi encontrada, enfim, ele vai dar um return not found. Vou mudar o nome da pessoa, tá? Vou mudar o nome da pessoa aqui. Vai ser o meu... Aqui, deixa eu colocar em letra minúscula, né? Vai ser o meu hack.name, dessa maneira aqui. E depois vou utilizar o meu save change async. Só que dessa maneira aqui, eu vou também retornar o meu person. Olha só, basicamente, gente, é o mesmo método. Aí vocês vão dizer, claro, tá alterando o nome, eu sei. Mas aqui, ao invés de alterar o nome, eu poderia ter um outro método dizendo assim, ó, public void set inactive, por exemplo, tá? Inactive, tá? Até vou fazer isso, tá? Porque daí a gente pode simplesmente ter um método diferente. E eu vou dizer que o nome aqui, ele vai ser como desativado. Posso fazer assim, tá? E olha só que interessante, desativado. Seria desativado. Seria como se eu botasse um true ou false aqui, tá? Então olha só que legal que a gente tem, tá? O que acontece? Como eu já estou dizendo aqui que ele vai ser desativado, quando eu venho aqui no meu person route, tá? Essa minha requisição aqui eu não preciso mais, concordam? Porque eu não preciso setar o nome, ou não preciso mandar o nome, o meu nome já vai ser desativado. E aqui, ao invés de change name, eu vou chamar aqui como set inactive, e com isso, aqui também cometi um erro, tá? Ele não precisa ter essa string name, né? Logicamente, porque eu já estou setando aqui. Com isso, eu vou ter o meu set inactive aqui, o meu setar inativo, e daí vou ter o meu commit e depois vou retornar essa pessoa. Então, vamos tentar fazer isso? Vamos rodar aqui a aplicação. E aqui agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu get, vou buscar todos, olha só que interessante, busquei todos aqui. E eu quero que o Henrique aqui seja inativo, tá? Esse nome aqui ele não tem que constar mais no meu banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID do Henrique aqui, vou manter só o do Carlos, tá? E com isso eu vou vir aqui no meu delete, vou dar um try it out, vou colocar o ID que eu quero aqui e vou dar um execute. Se eu der um execute, olha só, ele manteve aqui o meu ID e deu como desativado. Agora, se eu vier aqui e buscar o nome, buscar a pessoa, ó, vou de novo aqui, ele já vai mudar aqui, ó. Ele vai simplesmente dizer que está desativado e que o Carlos aqui permanece na lista. Então olha só que legal, galera. A gente conseguiu criar um CRUD aqui bem completo. Claro que tem várias outras coisas assim que a gente pode utilizar, né? Uma coisa que a gente utiliza muito aqui, por exemplo, nas rotas, é utilizar o Cancellation Token, né? A gente pode CT aqui, né? E daí quando eu for chamar lá o meu método, eu posso simplesmente colocar aqui o Cancellation Token, também posso passar ele. Por que a gente usa Cancellation Token? Porque se por um acaso der qualquer problema no banco de dados, né, ou melhor, na aplicação, a aplicação deu crash, enfim, quebrou alguma coisa, o banco de dados ele não fica em loop, né, porque o banco de dados ele funciona à parte, né, então eu mando uma requisição, pô, foi lá, está buscando no banco, mas vamos supor que o usuário cancelou a requisição de alguma maneira, o banco não vai ficar rodando. Então isso também é uma boa prática ali, né, que a gente pode utilizar. Mas, em grosso modo assim, a gente conseguiu criar o nosso CRUD. Olha só como é que ficou a nossa estrutura. Ficou uma estrutura básica, mas uma estrutura bem prática, digamos assim, para a gente poder estudar em casa. A gente pode até apresentar isso, uma entrevista de emprego, alguma coisa, mostrar que a gente sabe fazer um CRUD. Novamente, tem outras técnicas aqui que a gente pode fazer talvez uma parte 2 sobre CRUD, ou a gente pode simplesmente fazer uma parte 2 mostrando como é que funciona essa estrutura em controllers, mas a gente viu que é possível criar um CRUD. Esse vídeo logicamente ficou um pouco mais longo, né? E como eu falei, não vai ser um vídeo que vai ter tantos cortes assim, mas a gente conseguiu chegar num resultado bacana. Eu vou deixar esse código aqui lá no meu GitHub, então para vocês poderem clonar, enfim, mas eu sugiro que vocês façam ele do zero, vocês viram que é muito simples aqui. E eu também espero de coração, galera, que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, é por isso que eu te peço para tu deixar aqui nos comentários se tu gostou realmente desse formato de vídeo, se a gente pode continuar, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer do início ao fim, nessa jornada do herói, que eu acho bem bacana. Espero de coração que tu tenha gostado, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo, eu te vejo no próximo, bons códigos e até mais.